Um assunto que eu gosto de tratar aqui no canal é sobre consoles de videogame, afinal de contas, muitas das pessoas que me assistem ou querem ter um console, ou tem uma criança em casa, um filho, uma filha que quer ter um videogame, e nesse vídeo eu vou te falar por que eu desisti do PlayStation 5 e eu desisti do Nintendo Switch. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra para falar sobre consoles de videogame de uma forma racional. Afinal de contas, eu desisti sim do PlayStation 5 e desisti do Nintendo Switch, porém, se você me assistir até o final, não quer dizer que você vá tomar a mesma decisão que eu. Afinal de contas, a minha experiência se baseia nas minhas necessidades, então pode ser que você, tendo necessidades ou percepções ou vontades e desejos diferentes, pode optar por uma coisa que eu rejeitei. Ou seja, pode ser que você termine de assistir esse vídeo e prefira o Nintendo Switch, prefira o PlayStation ou não prefira nenhum. Bom, o fato é que eu, como a maioria das pessoas que me assistem, comecei a jogar videogame lá nos anos 90, e aí então eu me apaixonei pelos videogames, e muita gente pensa que videogame é coisa para criança, porém, para minha geração, videogame é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Inclusive o universo dos videogames gera muito mais dinheiro para as indústrias que produzem esse tipo de conteúdo do que o cinema, por exemplo. Então você não sabia disso, você ficou sabendo agora. Mas vamos então ao assunto. Eu já tinha um Xbox, eu já sou fã de Xbox há bastante tempo, tinha o Xbox Series X, que é o videogame da atual geração. E aí no final de 2020 eu comprei um Nintendo Switch que eu usufruí até semana passada quando eu o vendi. Também recentemente eu comprei um PlayStation 5 há uns 2 meses e também o vendi na semana retrasada. Então por que eu vendi 2 deles e não os 3? Primeiro que assim, existe uma realidade que é minha, que pode não ser a sua. A primeira delas é que eu tive uma filha, então eu não tenho muito tempo para jogar. Eu sou uma pessoa casada, eu trabalho, eu tenho uma filha em casa pequena, um bebezinho, então eu não tenho tanto tempo para ficar jogando. E aí cada pessoa sabe de si, sabe do tempo que possui. Primeiro ponto, não adianta você querer abraçar o mundo, porque se você não vai ter tempo, não faz sentido gastar dinheiro com isso, que é uma coisa cara. Segundo ponto é, cada videogame tem uma característica e alguns jogos exclusivos que os diferencia então dos concorrentes. Então a gente tem que perceber que o Nintendo Switch, por exemplo, é um console que é prático porque ele tem uma portabilidade. Ele pode tanto ser jogado na televisão, quanto também de forma portátil quando você tem o console na mão ali, para poder seguir jogando do mesmo ponto onde você parou na TV, você tira o videogame da base e segue jogando com ele na mão. Aí você pode sair, você pode viajar, você pode ir para casa de alguém e você consegue até compartilhar o mesmo videogame com cada um dos controles, que se torna um controle independente, e você consegue jogar ali multiplayer local. Multiplayer local é uma coisa bastante relevante, porque tem consoles que são mais voltados para jogar online. Lógico que todo console tem seus jogos que são online ou que não são, mas veja bem, o Nintendo Switch ele tem mais jogos voltados para multiplayer local e jogos mais fantasiosos, ou RPG, ou até jogos mais infantis. Então o Nintendo Switch geralmente agrada mais aquele público que gosta da cultura geek, que conhece muito sobre cultura oriental, jogos japoneses, ou como eu falei, o RPG, ou jogos que são muito consagrados, como o Mario, jogos do Mario. Enfim, tem uma infinidade de jogos ali, porém é um console que, tecnicamente falando, está bem abaixo dos outros da atual geração. Tanto que quando você vai sair de um jogo para entrar num outro, tem um delay ali, você perde um tempo, alguns minutos, até você conseguir entrar no jogo de fato. Então isso era uma coisa que me incomodava no Switch, porque eu já estou acostumado no Xbox a ter o acesso aos jogos muito rápido. Porque o Xbox Series X, né, o Series S também, tem um mecanismo onde você sai de um jogo, abre o outro, e depois quando você volta pro jogo que você estava jogando, ele continua do mesmo lugar que você parou, instantaneamente, e aí ele consegue segurar uns 4, 5 jogos ali para você ir trocando e saindo de um, entrando no outro, sem precisar abrir o jogo do zero. Isso é muito bom, principalmente também porque ele tem um SSD, e a leitura dos dados é muito rápida. O PlayStation também tem isso, ele tem um SSD, mas ele não tem essa facilidade de você sair de um jogo e já voltar pro estado que estava o outro. Você vai ter que abrir o jogo de novo, carregar. Não demora tanto quanto o Switch, porque o PlayStation também tem o SSD, mas tem que carregar o jogo de novo, né? E aí o que diferencia o PlayStation do Xbox? Basicamente são os exclusivos, né? O PlayStation, que é da Sony, tem uma porrada de jogos exclusivos que são muito aclamados. Jogos como God of War, Gran Turismo, Uncharted, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, enfim, alguns desses jogos até saíram para computador agora, recente, mas mesmo assim são jogos exclusivos da plataforma da Sony. O Xbox, por sua vez, tem os seus concorrentes, que seria o Halo, o Gears of War, o Forza Motorsport, Forza Horizon e assim por diante. Cada plataforma tem seus jogos exclusivos. E aí é necessário que você entenda quais exclusivos cada plataforma tem para você saber o que te agrada mais. Agora, se você não tem
assim uma noção do que te agrada mais, se você é uma pessoa que tanto faz como tanto fez, o Xbox já se torna interessante. Vou te contar por quê, mas se inscreve no canal, clica no like, assim eu sei que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Na descrição vou te deixar um cupom de R$10 para gastar como quiser. E o Xbox ele é mais interessante porque ele possui um sistema, na verdade é um serviço chamado Xbox Game Pass, que você paga uma mensalidade, como você pagaria Netflix ou algum serviço desses, e aí você tem acesso a um catálogo de jogos muito grande, e com esse catálogo de jogos você consegue jogar jogos sem precisar comprá-los. Você baixa os jogos para o seu videogame e joga. Tem vários jogos, tem jogos lançamentos, tem jogos aclamados, tem jogos mais desconhecidos, jogos infantis, tem jogos para todos os gostos. Então você não precisa comprar jogos. Se você quiser, você se mantém apenas com o Game Pass, pagando uma assinatura que é bem mais em conta do que comprar um jogo, e aí você consegue ter um videogame sem comprar os jogos, simplesmente assinando o Xbox Game Pass. E como eu falei, tem jogos lançamentos também. Todos os jogos que são dos estúdios da Microsoft, a Microsoft está comprando estúdio atrás de estúdio, eles estão investindo muito dinheiro nisso. Toda vez que eles lançam um jogo novo, o jogo já aparece ali no primeiro dia, no ato do lançamento, já está disponível para quem assina o Game Pass para jogar também. O PlayStation também tem um serviço que está começando agora, que é similar. Não está começando agora, mas ele está começando a engrenar agora, e até esse serviço tem 3 versões que acabaram de ser lançadas, mas eu não gostei muito ali, eu achei um pouco engessado perto do que eu tô acostumado com o Game Pass, mas aí talvez a pessoa que já tem familiaridade com o PlayStation prefira o PlayStation. O Nintendo tem também um serviço chamado Nintendo Online, que eu também assino, aliás eu assinava, que eu já cancelei, e ele tem alguns benefícios assim também, mas são bem menores do que os benefícios que você tem no Game Pass do Xbox e também comparado com o serviço do PlayStation. Mas mesmo assim você tem alguns benefícios, principalmente para quem é nostálgico. Então você tem um catálogo de jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, de Nintendo 64, todos ali para você jogar nesse Nintendo Online, além de algumas outras coisas que vão aparecendo eventualmente. Tem algumas coisas que só tem no Switch, a pessoa só vai querer o Switch, mas isso é para um público nichado. É importante dizer que o Switch é o console que mais se vende no mundo. E o Xbox, impressionantemente, acabou superando o PlayStation nos últimos tempos. Ele é o segundo console que mais vende, principalmente por causa desse lance do Game Pass. Então eu preferi ficar com o Xbox porque, na minha balança, o serviço do Game Pass faz mais diferença. Os exclusivos do Xbox, principalmente o Forza, tanto o Motorsport quanto o Horizon, me agradam mais do que os exclusivos do PlayStation. E o Nintendo Switch, apesar de ser muito legal, portátil e tal, ele já está um pouco ultrapassado, os jogos não são tão bonitos quanto a gente acostuma a ver numa TV grande 4K os jogos do Xbox Series X. Por outro lado, existe um fator nostalgia de querer jogar aqueles jogos antigos e tal, que o Switch nos traz, porém, nesse caso, para quem quer jogar jogos antigos, ou para quem quer sentir uma nostalgia, ou para quem não se importa com gráficos especificamente, tem aquele lance de você ter um Retrobox, que está super em alta, né? Retrobox, você tem lá um monte de jogos, de um monte de videogames mais antigos, sei lá, tem Retrobox que tem 30 mil jogos de 30 videogames diferentes, que você vai encontrar videogames e arcades que vão desde os anos 80, dos anos 70 até o PlayStation 1, então tem muitos jogos para você jogar ali, como se fosse um videogame. Na verdade ele é um emulador, né? E eu não vou entrar na questão se isso é legal ou não, porque não me cabe, mas que isso tá no mercado, tá disponível, todo mundo sabe. Enfim, então você tem essa opção também, que eu considero interessante para quem tem essa coisa de querer ter a nostalgia, de jogar os jogos antigos, porque são jogos que você não encontra mais para vender, jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, de Master System, de Atari, enfim, PlayStation, Nintendo 64 e tantos outros jogos de arcade que nem existem, mas aí você consegue com esse Retrobox jogar tudo isso. Aí depende muito do seu interesse. Eu prefiro o Retrobox do que o Switch, eu prefiro o Xbox do que o PlayStation. E na minha conclusão vale mais a pena o Xbox, mas se você gosta mais de jogos de PlayStation, se você gosta da portabilidade, da magia da Nintendo, daquelas coisas que só tem no Nintendo Switch, aí você pode pensar diferente de mim. Mas eu percebi que eu tinha um PlayStation encostado, que eu não usava, um Switch encostado, que eu não usava, ficava semanas sem ligar o Switch, ficava dias sem ligar o PlayStation, que era uma coisa nova. O PlayStation eu tinha comprado fazia 2 meses e eu percebi que, legal, joguei o Gran Turismo 7 por um tempo, depois, e aí, é só isso? Tentei jogar o The Last of Us, que todo mundo fala, mas não é pra mim, não sou ligado nesse tipo de jogo. Portanto, cabe a cada um decidir aquilo que é melhor pra si ou pra sua família. Se você tem criança pequena, eu acredito que o Switch pode ser melhor, ou até um Retrobox. Tem até um canal chamado Gêmeos Toy, vou deixar na descrição um vídeo deles que eu achei muito legal. São 2 crianças e os pais, eles mostram o dia a dia desses meninos, e aí um dos vídeos é justamente falando do Retrobox, né, e os meninos jogando lá e tal. Eu vou deixar, vocês vão entender o que é o Retrobox no vídeo do Gêmeos Toy. Nem conheço ele, estou indicando aí porque o vídeo é legal mesmo.
Enfim, e aí, se os consoles estão muito caros, o Retrobox é mais barato. Se o PlayStation te agrada mais pelos exclusivos, não tem por que você considerar o Xbox. E correndo por fora, claro, sempre tem aquele lance do PC Gamer, né, que as pessoas falam. Você pode ter um PC Gamer, mas hoje eu acho que o custo-benefício de um Xbox Series S é maior do que um PC Gamer, principalmente pelo que ele oferece em poder de processamento e pelo custo que ele tem, que perto do PC Gamer é bem mais barato e você vai jogar praticamente as mesmas coisas, a menos que você queira jogar alguma coisa que é específica para ser jogada no computador. Mas é muito difícil que isso aconteça, principalmente porque o Xbox aceita mouse, aceita teclado e você consegue jogar do mesmo jeito ali. Esse vídeo não tem uma conclusão, você vai concluir, você vai comentar aqui o que você conclui, porque na minha percepção eu tomei uma decisão, mas você tem uma percepção que se baseia na sua realidade, então comenta aqui o que você prefere, um PlayStation, um Xbox, um Nintendo Switch ou um Retrobox, ou nenhum deles? O que você prefere? Conta aí, vamos trocar essa ideia, enriquece o vídeo com as suas percepções, que agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você, tchau!